Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Jéssica Freitas, eu sou enfermeira. Atualmente sou residente em enfermagem obstétrica pelo programa de residência uniprofissional da Secretaria de Saúde do Recife. E eu gostaria de dizer que para mim é um privilégio estar aqui hoje à noite com vocês, falando um pouquinho, sobre a residência, sobre como ela funciona, tirando algumas dúvidas. É claro, que a nossa apresentação aqui, ela tem um tempinho reduzido, então eu vou trazer algumas informações, mas também eu vou deixar para vocês a referência de um material em que vocês podem encontrar algumas informações sobre a residência. E também gostaria de dizer que para mim é um privilégio muito grande estar aqui falando sobre a residência, que é uma coisa que eu sou apaixonada. É uma formação profissional muito rica, que é de extrema importância, porque você está em contato direto com a prática, mas também está em contato com a teoria. E eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês sobre como funciona, e vocês vão entender o motivo de ser uma formação tão importante, tão rica, no contexto da atenção à saúde, Eu vou trazer para vocês a proposta de hoje. É falar um pouquinho, sobre a residência em saúde como ferramenta na formação de profissionais capacitados técnica e cientificamente para uma assistência qualificada. Meu nome é Jéssica de Freitas Soares, eu sou residente em enfermagem obstétrica, como eu já falei, da CESAL Recife. Trazer um pouquinho para vocês quem sou eu. Meu nome é Jéssica de Freitas Soares. Eu sou bacharel em enfermagem, formada pela Universidade Federal de Campina Grande, campus Cajazeiras, lá na Paraíba, que é a minha cidade natal. E atualmente sou residente em enfermagem obstétrica aqui em Recife. Eu vim para cá para fazer a residência e vou falar um pouquinho para vocês sobre como as residências em geral funcionam. Vale salientar aqui, essas residências, elas vão mudar um pouquinho. Os programas de residência, entre si, eles vão mudar um pouquinho de acordo com o edital, de acordo com o programa mesmo que aqui ele está vinculado, e que eu vou trazer para vocês um pouco da experiência da minha residência também, falar como funciona, e que essa experiência pode diferir, de residentes de outros lugares do Brasil, de outras residências, mas espero contribuir muito com vocês. Para mim está sendo um privilégio muito grande participar, do Congresso Nacional Online de Ciências da Saúde. Espero poder contribuir, tirar um pouquinho das dúvidas, e que a nossa apresentação seja boa, e tire as dúvidas de vocês. Primeiro, vamos falar, o que é a residência em saúde? A residência em saúde, ela é uma pós-graduação lato sensu, ou seja, ela é uma especialização e essa especialização, ela pode ser feita tanto por profissionais médicos quanto profissionais de diversas áreas da saúde, que eu vou trazer mais um pouquinho para vocês mais à frente. E a principal característica da residência em saúde é ela ser uma modalidade de ensino e serviço, ou seja, a residência, durante a residência, ao mesmo tempo que o profissional está lá na prática clínica, no hospital, na atenção básica ou na Secretaria de Saúde, seja qual área for, ele vai também estar semanalmente, ou depende de cada residência, a frequência, ele vai estar em sala de aula, vai estar apresentando seminários, vai estar tendo aulas teóricas, aulas práticas, para ir assimilando cada vez mais a teoria e a prática, para estar melhorando a prática profissional dele, e estar em contato com as evidências científicas, para que a prática dele seja baseada em evidências, seja uma prática que traga, o de mais recente tem a evidência científica, para ser um profissional bom na sua área. As atividades dessa residência, quando são executadas, na prática, elas vão ser executadas sob preceptoria, ou seja, o profissional residente, ele vai estar sob a preceptoria de outro profissional que já vai ser especialista naquela área, um profissional formado, que de preferência ele seja especialista, por exemplo, na minha residência,
enfermagem obstétrica. Os meus preceptores são enfermeiros obstetras e enfermeiras obstetras. Então, o esperado é que o profissional ele seja preceptorado por alguém que já tem aquela especialização, que já tem uma prática uma prática um pouco mais longa para conseguir trazer, né, experiências para aquele estudante, para aquele residente que está em formação. A formação da residência, ela é considerada padrão ouro. Por quê? Porque, como eu já falei anteriormente, né, ao mesmo tempo que o profissional está em sala de aula, ele também está na prática. Vai ter uma diferença da carga horária, né? Vocês vão perceber mais na frente quando eu trazer os dados. Que na residência, a carga horária prática é bem superior à carga horária teórica. Vai ser uma quantidade de horas bem maior. A predominância da residência, ela vai ser uma predominância prática, por isso que ela é tão importante, ela é tão rica, porque o profissional ele vai estar lá se capacitando, se atualizando a cada dia para executar a prática, né, de uma maneira que seja compatível com as evidências científicas e de forma também a ele ter segurança para realizar aquela prática. Vou trazer um pouquinho para vocês da regulamentação das residências. Aqui eu trago duas modalidades diferentes, né? Que é a residência médica e a residência em área profissional da saúde, que vocês vão ver mais à frente, eu vou trazer. São diversas áreas profissionais da saúde, num total de 15. E a regulamentação da residência médica, ela acontece, né, pela Lei 6.932, de 7 de julho de 1981. Já as residências em área profissional da saúde, elas são regulamentadas, né, pela Lei número 11.129, de 30 de junho de 2005. Ou seja, se vocês forem analisar as residências em áreas profissionais da saúde, né, nas diversas áreas que não seja a área médica, ela é relativamente nova, porque ela foi criada, né, regulamentada no ano de 2005. Então, as residências médicas, elas já acontecem há bastante tempo, desde 1981. E essa residência médica são diversas áreas, para diversas especialidades. Tem residência médica em ginecologia obstetrícia, em ortopedia, clínica médica, pneumologia. São diversas áreas diferentes. Em UTI também, onde são formados, né, os médicos intensivistas. E também tem as residências em áreas da saúde, que são para 15 áreas diferentes, que eu vou trazer para vocês um pouquinho mais à frente. Se vocês quiserem, tiverem curiosidade de ler mais sobre as residências, vocês podem estar procurando o número dessas leis, e lá vai estar no site, né, do governo, do Ministério da Saúde, informações que tratam sobre as residências e de forma bem detalhada, porque como a nossa palestra aqui é em um tempo reduzido, né, é um pouco menor, não dá para trazer todas as informações. E as informações que eu estou trazendo para vocês hoje, elas foram retiradas, né, de uma cartilha que existe, que ela fala somente sobre as residências, as diversas residências, tanto a médica quanto nas áreas profissionais. Que essa cartilha ela foi traduzida pelo Ministério da Saúde em 2021. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as áreas profissionais da saúde que cabe, né, a residência, profissões em que a formação, a especialização, ela pode acontecer através da residência. Vale salientar que essas áreas elas estão incluídas, né? Vocês podem pesquisar na portaria interministerial, número 16, de 22 de dezembro de 2014. Olhando lá nessa portaria, vocês podem ver informações sobre essas áreas que podem ser biomedicina, ciências biológicas, educação física, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, farmácia, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social, terapia ocupacional, saúde coletiva, física médica e medicina veterinária. Cada profissão dessa, ela tem as suas especialidades, né? Então, dentro dessas especialidades tem as residências.
Por exemplo, falar um pouquinho da minha residência, que é a residência de enfermagem. Não, da minha formação, né, que é a formação em enfermagem. Na formação da enfermagem, enquanto enfermeiro, eu posso atuar em diversas áreas da enfermagem através da residência. Eu posso fazer a minha especialização em enfermagem obstétrica, em clínica médica, formação através da residência em pneumologia, na área de gestão, né? Também são diversas áreas diferentes. Tem atenção pré-hospitalar e isso também cabe, né? Essa questão das especialidades, as outras profissões vão variar de acordo com cada uma delas. Eu trouxe um pouquinho da enfermagem porque é a minha área, né? De formação, então é uma área que eu tenho mais experiência, mais domínio, e quando você procura fazer essa especialização, né, em formato de residência, é limitada. Você não pode fazer várias especializações, várias residências, fazer, por exemplo, 5 residências, não. O número de residências está limitado a 2, você só pode fazer 2 residências, então é importante que você escolha uma área, né, que você se identifique, uma área que você goste, para fazer a sua residência. Aqui eu trago para vocês um gráfico, que esse gráfico ele apresenta, né, o número de residentes médicos e em área profissional da saúde ativos pelo Ministério da Saúde ou por unidade federativa. Esse quadro ele traz a quantidade, né, vocês podem ver nessas áreas que são coloridos de azul, um azul mais escuro, uma tonalidade mais escura, são as áreas que mais têm profissionais, né, residentes ativos. Por exemplo, o Ceará, na região Nordeste, né, o Ceará é o que mais tem. Na região Sudeste, Minas Gerais, São Paulo. Na região Sul, nós temos o Paraná. E vale salientar que esses números, eles são equivalentes a 2021. Eles estão presentes, né, na cartilha de 2021 e foram retirados do Sig Residência, que é um sistema de informação sobre as residências, no ano de 2020. Então, conforme o tempo foi passando, podem ter se criado novos programas de residência, aberto novas vagas, e esse número pode ter aumentado, porque atualmente, né, nós estamos no ano de 2023, então, o esperado, né, é que tenha aumentado uma quantidade de residentes, que isso vai variar de ano a ano. No caso, esses são os números de 2021. Agora, é o número de residentes em área profissional da saúde, ativo em programas financiados pelo Ministério da Saúde ou por unidade federativa. Aqui são as áreas profissionais em saúde, ou seja, enfermeiro, uma daquelas 15 áreas que eu trouxe para vocês, que é bem diverso, que podem ser enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas, psicólogos. Então, essa é a quantidade de residentes em cada estado, né, ou unidade federativa do Brasil. Aqui na região Nordeste tem uma ênfase, uma quantidade maior de residentes no estado do Ceará e no estado de Pernambuco, que é o estado em que eu faço residência. Aqui na região Sudeste nós temos uma quantidade maior de residentes no estado de Minas Gerais e no estado de São Paulo. De acordo com a legenda, né, vocês podem ver a quantidade de número. E já na região sul, nós temos o Paraná e o Rio Grande do Sul como os principais, né, os que ofertam um maior número, principal no sentido de ser um maior número de profissionais residentes ativos. E lembrando, como eu já falei anteriormente, que esse número ele pode ter aumentado com o passar do tempo, já que refere ao ano de 2020. E aqui é o número só dos residentes médicos ativos em programas financiados pelo Ministério da Saúde ou por unidade federativa. Na região centro-oeste, nós temos Goiás, o estado de Goiás. Na região sudeste tem Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. E na região sul, o foco para Paraná e Rio Grande do Sul. Nos outros estados também tem, só que em um número reduzido. Vocês podem ver, né, que
Esses estados que eles estão no tom de branco é os que têm a menor quantidade de residentes, e de acordo com o que, né, a legenda, a cor vai ficando um pouco escura, um pouco mais escura, são os estados que mais têm residentes ativos. Agora falar um pouquinho para vocês sobre as áreas profissionais da saúde em que cabe a residência e as modalidades que existem. Existe a residência uniprofissional em saúde e a residência multiprofissional. E qual a diferença? A diferença é que na residência uniprofissional, o programa de residência, ele só precisa ter uma única área, uma única profissão atuando naquela residência. Uma categoria profissional. Como, por exemplo, no caso do meu programa de residência, que é o programa da Secretaria de Saúde do Recife. Eu só atuo com profissionais da enfermagem. A minha residência só é composta por 10 enfermeiras. É claro que na minha prática profissional, no meu dia a dia, no hospital, eu tenho contato com profissionais de diversas áreas, como psicólogo, assistente social, nutricionista, farmacêutico, mas no meu programa de residência, ele só tem profissionais enfermeiros, ou seja, o programa profissional, ele está restrito a uma categoria profissional. Já a residência multiprofissional, não. Ela é diferente. A residência multiprofissional, para ser classificada como uma residência multi, ela tem que ter, no mínimo, 3 categorias diferentes de profissionais de saúde. Ou seja, um exemplo, a residência multiprofissional, ela tem que ter profissionais enfermeiros, profissionais fisioterapeutas, profissional nutricionista, por exemplo, somente um exemplo aqui para exemplificar para vocês. E tem que ter no mínimo 3 áreas para ser classificado como multiprofissional. Mas é claro que em algumas residências, em alguns programas, tem uma gama bem maior de profissionais e outros são mais restritos. Vai depender muito do seu programa de residência. No caso do meu, que é uniprofissional, né, eu tenho contato somente com enfermeiros durante o meu processo formativo. Já os profissionais da residência multi, não. Eles podem ter aula em conjunto, podem ter seminários em conjunto com outras áreas da saúde e ter aula prática, seminários, clubes de revista, e esses clubes de revistas podem ser executados, né, de maneira coletiva, a depender da área que cabe, do assunto, né, que cabe a diversos profissionais. Agora eu trago um pouquinho para vocês sobre a questão do currículo acadêmico. Durante o processo da residência, o processo, né, de inscrição na residência, o processo seletivo. Uma coisa que vocês podem ver é que o processo de formação, o processo para você se inserir na residência, esse processo seletivo, ele pode variar de acordo com o programa, de acordo com o seu programa, de acordo com o edital. Por quê? Alguns processos seletivos, eles são bem diversos. Vou falar um pouquinho sobre a minha. No meu processo seletivo, ele é composto por 2 etapas. Uma etapa que é da prova escrita e a segunda etapa que é a análise curricular. E a prova escrita no meu programa, ela é uma prova objetiva que trazem, né, questões de múltipla escolha. E essa prova objetiva ela é composta por 10 questões de SUS e 30 questões específicas somente de enfermagem, das diversas áreas que existem na enfermagem. E a segunda etapa é a análise curricular. Essa análise curricular ela é composta por 5 etapas diferentes. Essa análise curricular, nela cabe a publicação de artigos, a apresentação de trabalhos em eventos, projetos de participação em projetos de extensão e participação em monitoria. Iniciação científica também cabe na avaliação curricular e a participação de diretórios acadêmicos. Cada uma dessas
etapas aí, publicação de artigo, apresentação de trabalho, ela vai, no processo seletivo, né, vai representar um número diferente. E esse número ele depende muito de qual programa que você está inserido, de qual programa você fez a sua inscrição. Em outros programas de residência, você pode perceber que ele pode ser composto por diferentes etapas. Por exemplo, em alguns programas de residência, ele traz a etapa da prova escrita, mas essa prova escrita ela pode trazer tanto questões dissertativas quanto questões optativas, ou seja, questões que você tem que dissertar e outras é uma prova mista, em que você tem que responder questões objetivas. E o número de questões de SUS pode variar, o número de questões específicas para a sua área pode variar. Um exemplo, uma residência em saúde coletiva do meu estado, lá da Paraíba. Ele traz somente questões de saúde coletiva, de uma residência em vigilância e saúde, por exemplo. Ele traz somente questões sobre SUS. As questões é uma prova inteira, completa, só de SUS. E já outras provas não. Por exemplo, essa prova que eu fiz da UPE, né? Do processo seletivo da UPE. Ele traz 10 questões específicas de SUS, só sobre SUS, e 30 sobre enfermagem. E cada questão pode ter um peso diferente. Alguns processos seletivos, as questões discursivas podem ter um peso diferente das questões optativas, vai depender muito do programa, porque os processos seletivos de residência eles são muito diversos. E a análise curricular também pode ser diferente, de forma que a análise curricular, em alguns programas, cabe, se você já tem especialização, você pode pontuar, se você tem cursos de capacitação, a depender da carga horária, pode pontuar. É muito variável, é muito diverso. Em alguns também cabe a questão de entrevistas, ou seja, você, além de participar da prova escrita, análise curricular, tem uma questão eliminatória de entrevista, uma etapa eliminatória de entrevista. E cada uma dessas etapas vai ter um peso diferente. Então, né, para você entrar na residência, é um processo que é um pouco cansativo, requer muito estudo e requer também uma formação boa, requer que você, durante a sua formação, você tenha participado de projetos de extensão, em alguns cabe também estágios curriculares, então é bem diverso. Estágios extracurriculares, na verdade, né? É bem diverso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as residências. Essa parte em que eu vou falar das residências é um pouquinho mais longa, né? Que eu vou trazer especificamente sobre as residências em saúde. A partir do momento que você ingressa na residência, você tem que cumprir uma carga horária de 5.760 horas. Vale salientar que as residências na modalidade das áreas profissionais de saúde, médico ou enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, as áreas profissionais diversas, se excluindo a equipe médica, se excluindo a residência médica, elas são um regime de dedicação exclusiva. Ou seja, enquanto você está na residência, você não pode estar vinculado a nenhum outro cargo, você não consegue unir as práticas da residência, unir a carga horária da residência com outro vínculo empregatício que você tenha. Caso você trabalhe durante o processo, a partir do momento que você dá entrada, né, no processo de matrícula da residência, você tem que pedir um desligamento do seu vínculo empregatício ou um afastamento, a depender, né, da modalidade. Se você tiver um concurso, algo do tipo, vai variar muito. Mas as residências multi-profissionais das áreas da saúde, das áreas diversas, elas são de dedicação exclusiva. Já a residência médica, não. Na residência médica, é possível, né, que você trabalhe além do que já é executado na residência. Não existe
essa diferença que existe na residência das áreas profissionais. E justamente por ser uma formação em que um profissional de saúde ele vai estar com dedicação exclusiva e também por ser uma carga horária bem grande, que exige uma dedicação maior, tanto para a residência médica quanto para a residência profissional, existe uma bolsa, que essa bolsa ela é ofertada, né, ela é financiada pelo Ministério da Saúde ou então pelo Estado. Por exemplo, na minha residência aqui no estado de Pernambuco, são 10 vagas. 5 das bolsas são financiadas pelo Ministério da Saúde e 5 são custeadas pelo Estado. Vai depender muito do seu programa, vai depender muito de como é o seu edital, a cidade em que você está. É bem diverso. E essa carga horária de 5.760 horas, ela vai ser dividida em 80% prática e 20% teórica, ou seja, como eu falei anteriormente, né? 80% vai ser prática. Então, você vai estar lá na prática cotidiana, você vai estar nos serviços de saúde, aprendendo a sua especialidade, mas ao mesmo tempo também você vai estar em sala de aula, você vai ter 20%, né, dessa carga horária teórica. 20% vai ser teoria, ou seja, durante, né, essa sua etapa de teoria, você vai perceber que o residente ele vai estudar, vai fazer seminários, o residente ele pode ter clube de revista, aulas mesmo, aulas teóricas, e o que é possível perceber que ao longo da sua prática cotidiana, você vai ver diferentes situações, diferentes casos clínicos, diferentes acontecimentos em que você vai precisar estudar para aquilo. Você vai ter que ver na literatura qual a melhor conduta, o que a literatura ela traz de mais recente sobre essa área, sobre essa especialidade que você está. Por isso que a residência é tão importante na formação de um profissional. Por quê? O residente, o profissional residente, ele vai estar lá na prática diariamente, de forma que ele consiga lapidar a sua prática clínica, consiga desenvolver a cada dia melhor as suas atividades. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ter uma teoria, ele vai ter um coordenador pedagógico que vai ser responsável por trazer todo esse aporte teórico, incentivar, fazer com que esse residente ele estude, se capacite. Pode também, a residência ela pode ofertar cursos, durante a residência é possível também que o residente ele participe de congressos, ou seja, o esperado é que o residente ele traga na sua bagagem, né, tenha na sua bagagem uma quantidade de evidências científicas ativamente, porque ao mesmo tempo que ele está ali na prática, ele está estudando também, o esperado é que os preceptores, né, os profissionais que estão lá na prática, auxiliando o residente na sua formação, eles tenham uma bagagem grande também, que a prática deles seja baseada em evidências científicas, de forma que ele consiga auxiliar o residente, ele consiga fornecer informações suficientes para que o residente ele saiba o que há de mais novo no mercado, quando se fala de procedimentos, de equipamentos de saúde. O esperado é que a residência ela seja um local, né, em que esse residente ele possa aperfeiçoar cada vez mais a sua prática clínica, em que ele, durante o seu processo formativo, participe de rodízios, né? Aqui no meu estado em que eu faço residência, as práticas clínicas a cada mês elas vão mudar, são rodízios diferentes. Então é o esperado que esses rodízios mensais eles aconteçam em diferentes serviços de saúde, em diferentes âmbitos, por exemplo,
apesar de fazer uma residência em enfermagem obstétrica, eu tenho rodízios no hospital, no meu hospital casa, tenho rodízios na atenção básica também, nos serviços da atenção básica, para executar algumas práticas que são ligadas à minha especialidade, em diferentes âmbitos do serviço de saúde. Por exemplo, quando eu estou atuando, vou trazer um pouquinho da minha experiência. Quando eu estou atuando nos centros de parto normal, eu realizo, né, a assistência pré-parto, durante o parto e pós-parto a paciente que chega para mim. Eu vou lá, faço a assistência no âmbito, né, de centros de parto. Mas no momento em que eu estou num rodízio na atenção básica, lá eu posso ver um paciente no seu âmbito diverso. Eu posso fazer exames de pré-natal, eu posso fazer consultas de puericultura, e isso vai cada vez mais melhorar a minha prática clínica. Eu posso realizar citologias, por exemplo, exames, né? E posso acompanhar pacientes em diversas etapas da sua vida, desde adolescentes a mulheres em idade fértil, a mulheres senhoras, né, que já entraram no período da menopausa. Então, eu como o profissional residente, isso cabe para diversas áreas. O profissional residente, ele consegue ter a sua prática clínica em diversas áreas da saúde, em diversas áreas, e a partir disso, trazer, né, o melhor que existe para a sua bagagem. Também é possível que, durante a residência, o profissional ele passe por serviços como a Secretaria de Saúde. No meu caso, eu sou residente em enfermagem obstétrica, eu passo na Secretaria de Saúde. Eu também passo em várias residências, tem esses rodízios em comum, né? Nas políticas de saúde da mulher, política de saúde da população negra. Então, é bem diverso, justamente para quê? Para que durante a sua prática clínica, durante o seu processo formativo, você entre em contato, né? O profissional residente, ele entra em contato com os mais diversos profissionais, e a partir disso, ele tenha uma bagagem excelente. E é importante também a atuação. É claro que na minha residência ela é uniprofissional, mas no meu programa, né, quando eu vou entrar no processo seletivo, é somente para enfermeiros. Mas na minha prática eu tenho contato com diversos profissionais, contato com profissionais psicólogos, assistente social, justamente para quê? Para que eu consiga ter uma visão ampliada sobre a minha área de formação, sobre a minha área de especialidade, e veja com um olhar amplo a área a qual eu estou fazendo a minha especialização. Isso cabe para diversas áreas da saúde, né? Durante o processo formativo, seja qual área for. Na residência também é importante a participação nessa questão, né, dos 20% de carga horária teórica. É importante que sejam feitos seminários, sejam feitas tutorias. Os meus 20% de carga horária teórica, ele é executado na modalidade de tutoria. Então, nós apresentamos seminários, fazemos tutorias diversas, visitas a locais, e isso vai mudar muito de residência para residência. Pode ser que a residência, um programa que você conhece, ele seja de uma modalidade diferente. Esses 20% teórico, eles podem ser através de, por exemplo, clubes de revista, pode ser aula com o próprio professor, porque na minha residência, né, funciona na modalidade de seminário. Então, a cada semana, o grupo de 10 residentes, né, apresentam seminários diferentes sobre diferentes temas. Mas na residência que você faz pode ser misturado, pode ser na residência que você quer fazer, né, que você conhece. Podem ser aulas ministradas tanto pelo seu coordenador pedagógico, quanto por os grupos da própria residência. Isso vai variar muito,
depende muito de residência para residência. E justamente por isso, a residência em saúde ela vai ser considerada padrão ouro, porque ela traz toda essa bagagem teórica e prática. E a residência, né, ela é um investimento do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde, ele abre as vagas, ele disponibiliza as vagas, disponibiliza bolsas e dá acesso, né, aos hospitais e os serviços de saúde diversos para a formação desses profissionais. Atualmente, existem diversos programas de residência, né, como já pode ser visto até nos mapinhas que eu trouxe anteriormente. Existem diversos programas de residência e que esses programas podem trazer diferentes áreas da saúde. E uma coisa que existe também agora atualmente, né, que ampliou ainda mais a quantidade de residências, a quantidade de vagas nas residências, é o programa Pró-Residência, que é um programa novo, né, do Ministério da Saúde, que ele visa abrir novas vagas para diversas áreas da saúde, em diferentes locais onde ainda não existiam as residências de saúde. E é um programa que ele vem para auxiliar bastante nessa formação, porque dá oportunidade de mais profissionais se capacitarem, se especializarem e se formarem no que há, tendo acesso ao que há de mais novo na evidência científica. As residências de saúde, elas são uma ótima ferramenta, por quê? Porque é um investimento, né, do Ministério da Saúde, como eu já falei anteriormente, para a formação desses profissionais. E, com isso, essa quantidade de vagas aumentadas vão formar cada vez mais profissionais. E muitos residentes, né, muitos profissionais, eles saem do seu local de origem, vão procurar fazer a residência em outro estado, porque às vezes o local que você mora não tem a residência que você quer. Por exemplo, eu trouxe diferentes áreas da saúde, né? Diferentes áreas de formação profissional. Tem ciências biológicas, física médica, mas a partir do momento que você para ler o edital da residência que você quer, você vê que nem todos os programas eles ofertam todas aquelas profissões que existem, todas aquelas 15 áreas que existem. Pode ser bastante limitada, a depender do local que você mora. Por exemplo, eu trago uma experiência pessoal, né? No meu estado, uma das residências que existem lá, só existe para 3 áreas da enfermagem. Enfermagem obstétrica, saúde coletiva, vigilância de saúde e saúde da criança. Essas práticas, elas são executadas, né, em hospitais do estado, mas se você for olhar, é uma quantidade bem reduzida de especialidades. Em alguns estados já vão ter uma gama de especialidades, e isso é ótimo, que alguns programas tragam mais especialidades justamente para auxiliar nessa formação. Em alguns programas não vão ter, por exemplo, física médica, vai ser um pouco mais difícil. Ciências biológicas, porque o profissional, né, o profissional formado no curso de ciências biológicas, ele também pode fazer residência. Só que são alguns programas, né, um pouco mais restrito. Não são todos os lugares que possuem essa residência. E é isso, pessoal. Eu espero que a minha palestra ela tenha sido boa para vocês, que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre como funciona a residência de saúde, que ela é uma ferramenta muito boa na qualificação profissional. Não existe limite de idade para você fazer a residência. Só é necessário que você tenha um bacharelado, né, que você seja um profissional formado, ou então tenha uma graduação, no caso. E as residências são uma ótima ferramenta para a prática profissional, para a prática clínica, na formação de profissionais capacitados técnicos cientificamente. Cada vez mais a gente vê uma quantidade de
vagas, uma quantidade de oportunidades para o profissional residente se formar cada vez mais amplo a quantidade de vagas. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso mesmo hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem deixar no chat que eu vou estar, assistindo a palestra, posso responder alguma dúvida através das mensagens. E eu quero agradecer pela oportunidade, espero que a nossa palestra tenha sido rica para vocês, que vocês tenham gostado. E aqui, como eu falei anteriormente, nas minhas referências, esse é a cartilha, que eu disse que existe, sobre as políticas, das residências, o Plano Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde, que ele é uma cartilha que é do Ministério da Saúde, e vocês podem entrar lá e acessar, ver as informações que ele traz, também entrar nessas leis que eu trouxe, pesquisar essas leis que eu trouxe para saber mais um pouquinho sobre como funcionam as residências. E a partir de então, tirar dúvidas, esclarecer algo que vocês queiram. E é isso. Espero que tenha sido uma palestra produtiva para vocês.